Bom dia, seja todo mundo muito bem-vindo a mais essa live da Vitalidade aqui, que acontece todas as terças-feiras, às 10 horas, aqui no Zoom, onde você tem a oportunidade sempre de estar fazendo as suas perguntas aí diretamente para mim. E aqui eu sempre trago assuntos que vão te ajudar aí a reduzir o cansaço, as dores, as inflamações e voltar a ter aí mais energia, mais vitalidade de uma forma natural. Mesmo que você já tenha algum tipo de doença crônica ou que você não tenha, tá? Então, o tema de hoje é dores articulares e alimentação. E sobre o que não vai ser essa live, né? É bom deixar isso aqui bem claro. Essa live não tem o objetivo de te trazer nenhum tipo de receita milagrosa, uma pílula mágica ou uma fórmula secreta, tá? Ela não é baseada em achismos, mas em ciência e conhecimento. E nada do que eu falar aqui vai substituir qualquer tipo de tratamento que você já faça, tá? O objetivo da live de hoje é realmente mostrar como que a alimentação pode ser uma grande aliada aí na prevenção e no controle das dores articulares. E o que eu vou te ensinar aqui hoje vai te trazer muito mais saúde, uma saúde realmente plena. Vai também ajudar você a reduzir as dores articulares, as inflamações, para que você realmente tenha aí mais qualidade de vida, né? E para quem que é essa live? É para você que tem algum tipo de dor articular e que já tentou vários remédios, já tentou fisioterapia e mesmo assim continua com alguma dor, algum desconforto ali nas articulações, né? Para você também que quer, que conhece alguém aí que está passando por esse tipo de problema e aí você quer trazer alguma informação relevante aí, importante para essa pessoa. Também é para você que ainda não sente nada e nem quer vir a sentir dor nas articulações, né? Porque afinal de contas a gente quer viver bem. E para quem ainda aí não me conhece, eu sou a doutora Mildred Molina, sou especialista em nutrição funcional e saúde integrativa. E antes da gente começar, algumas informações aqui importantes para a live funcionar bem. Eu sei que hoje nós estamos com poucas pessoas, mas é sempre importante deixar o microfone mutado durante as explicações para que eu não perca a linha de raciocínio aí. E no final da live eu vou responder todas as perguntas que vocês tiverem, tá? Vão deixando anotadinho aí no chat, que é para não esquecer, tá? Recados dados e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Você sabia que a dor que você sente hoje nos joelhos, no quadril, nos ombros, nas mãos, nos dedos, pode ter aí mais relação com o que você coloca no seu prato todo dia do que realmente com a sua idade? Será que tem alguma relação entre dor e alimentação? É o que a gente vai ver ao longo dessa live hoje. E é importante saber o que é a dor articular. A dor articular, na verdade, é um desconforto, né? Um incômodo, uma dor mesmo. Às vezes fica até inchado, fica vermelho, quente, na região onde os dois ossos se encontram. Então, é toda a dobra, né? Os punhos, os dedos, os nossos ombros, né? Joelhos, quadril, a mandíbula aqui, ó, quando a gente abre e fecha a boca. Todas essas regiões são regiões articulares, que é onde acontecem esses movimentos de dobra. E quais tipos de dores articulares existem? Existe a dor mecânica e a dor inflamatória. E eu vou explicar cada uma delas para que você entenda o que está acontecendo no seu corpo. A dor mecânica geralmente está relacionada ao desgaste da articulação, ou seja, o osso vai gastando, como por exemplo em casos de artrose, onde a cartilagem vai se desgastando e causa o atrito entre os ossos, e isso vai levando à alteração ali do osso e finalmente ao desgaste ósseo. Pode acontecer dor por isso. Por exemplo,
Se você pratica atividades de alto impacto, por exemplo, como corrida, salto, ginástica, olímpica, futebol, esse tipo de esporte, ele exige muito amortecimento, porque você dá aquele impacto. E as articulações nessa situação também podem ter dor por conta do impacto, não é tanto por conta do desgaste. Mas esse assunto também é importante para quem pratica atividade física. Por quê? Porque ao longo do uso do corpo nessa quantidade de impacto por causa do esporte, você também pode vir a desenvolver aí um desgaste das articulações. E a dor inflamatória já é diferente. Ela está associada com os processos de inflamação que vai acontecendo nas suas articulações, como por exemplo a artrite, que pode ser aguda, que é no caso de infecções bacterianas, ou crônica por causa da artrose. Ou seja, você teve o desgaste da articulação ali dos ossos, e esse desgaste acaba atraindo células de defesa ali para aquela região que fica causando a dor inflamatória crônica, tá? Então, essa é a diferença. E existe também um outro tipo de artrite, que é a artrite reumatoide. Essa já é uma doença autoimune, que todas as células de defesa vão lá e atacam as estruturas articulares. E às vezes a pessoa pode ter todas essas condições aí misturadas, tá? Então é bem importante procurar um profissional para fazer o diagnóstico correto da sua condição, tá? E um fator que pode desencadear e perpetuar e até agravar esses quadros de artrose e artrite é o excesso de peso. Então, gente, manter um peso adequado à sua estatura não é vaidade, é saúde, é bem-estar, é você poder se locomover, você poder fazer suas coisas na vida com qualidade. Então, como você pode ter percebido até aqui, as dores articulares ela tem muita relação com a inflamação, sendo aguda ou crônica. Inclusive, tem aquelas dores que você tem e você não consegue identificar a causa. Às vezes não é uma artrose, não é uma artrite, você não pratica uma atividade física intensa, mas você tem aquelas dores articulares, e isso pode estar acontecendo por conta de uma inflamação crônica, por um sedentarismo, por uma alimentação inflamatória que não está sendo colaborativa com o seu corpo. E como que você pode usar a alimentação na prevenção, na manutenção e na amenização das dores articulares? Será que isso é possível? Será que o alimento tem tanto impacto realmente assim no seu corpo? Vamos entender aqui como que a alimentação vai impactar diretamente nas suas articulações. O corpo ele precisa de matéria-prima para ser renovado todos os dias. E essa matéria-prima vem da onde? Vem da sua alimentação. Então, a escolha dos alimentos fazem muita diferença na nutrição das suas células, do seu corpo. Afinal de contas, as células se renovam todos os dias. Então, todos os dias tem um grupo de células que estão ali se replicando, se multiplicando. Para quê? Para te manter vivo e saudável. E para que você realmente tenha saúde, você precisa oferecer ao seu exército aí, que são as suas células, o que é necessário, que são os micro e macronutrientes que vêm a partir da sua alimentação. E são esses micro e macronutrientes que vão te ajudar a construir músculos, tendões, ligamentos, ossos fortes, para que você realmente se mantenha em pé e ativo aí por longos anos. E vamos pensar, né, gente? Não tem nada mais triste do que a gente ver pessoas precisando ser carregadas de um lugar para o outro, dependendo de cadeira de rodas, andadores, muletas, dependendo de outras pessoas para que elas possam fazer as coisas delas, simplesmente porque não conseguem sustentar o próprio corpo. E também porque não souberam de tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então é muito triste, a gente não quer passar por isso e a gente não quer que ninguém passe por isso. E essas informações que eu vou trazer hoje
a respeito da alimentação são de fácil acesso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue encontrar esses alimentos que eu vou trazer aqui para vocês, que são alimentos funcionais. Mas vamos entender aí quais são os alimentos que pioram as dores articulares. Então, o primeiro deles é o açúcar. Depois a gente pode falar sobre os produtos alimentícios ultraprocessados, os óleos refinados, o glúten e todos os lácteos. A maioria dos lácteos causam problemas aí de dores nas suas articulações. Mas vamos entender como é que cada um desses alimentos atua no seu corpo, porque tudo que a gente entende, a gente consegue incorporar no nosso dia a dia para que a gente melhore. Então, por que que o açúcar piora os quadros de dores? Porque o açúcar causa uma reação no tecido do nosso corpo que se chama glicação. Eu vou te explicar aqui o que é a glicação e você nunca mais vai esquecer. Provavelmente você já comeu aquele pudim de leite com calda de caramelo crocante, delicioso, fala a verdade. Mas como que essa calda ela é preparada? O açúcar, quando a gente coloca ali na panela, ele sofre o calor da panela e ele começa a derreter. Quando ele derrete, ele no processo de aquecimento, ele começa a endurecer, que é o processo que a gente chama de caramelização. Então, o açúcar ele vai ficando mais durinho e volta a ficar quebradiço. E é isso que vai acontecer no seu corpo quando você se enche de açúcar. Você vai ficando rígido, duro e quebradiço. E o acúmulo desse açúcar, ele começa a enrijecer todos os tecidos da sua articulação. E não só das articulações, desculpa, mas também acontece esse processo de caramelização nas suas artérias e em outros órgãos do seu corpo. Então, minha sugestão aqui é para que você comece a reduzir ao máximo possível o açúcar no seu dia a dia, até o ponto de você não precisar mais dele na sua vida, não precisar mais para adoçar o café, para adoçar um suco, e você vai ter muito mais qualidade de tecidos, eles vão ficar mais elásticos e mais saudáveis, mais flexíveis para aguentar todos os impactos. E o que falar dos produtos alimentícios ultraprocessados? Como será que eles agem no seu corpo, causando mais dor, mais inflamação? Sabe aquele salaminho, aquela mortadela, salsicha, nuggets, refrigerantes e biscoitos recheados que estão lotados nos mercados? Esses produtos, eles vão causar mais inflamação crônica porque eles contêm muitos aditivos químicos, açúcar. Então, esses ingredientes combinados, principalmente aí os aditivos químicos, que são substâncias que o seu corpo não reconhece, não reconhece como natural, que não são boas, eles entendem quando esse produto chega no seu corpo, suas células entendem que aquilo é um inimigo. E isso faz com que dispare uma informação de alerta para o seu sistema imunológico. E isso vai fazer com que ocorra o recrutamento aí do seu exército pessoal de defesa para eliminar esses aditivos químicos que estão sendo entendidos como invasores, como agressores do seu corpo. Então, o problema dessa reação acontecendo toda vez que você come essas porcarias é que você começa a aumentar a permeabilidade do seu intestino, aumenta os níveis de toxinas circulantes no seu sangue. Isso vai sobrecarregando o seu fígado. E tudo isso combinado é que vai deixar o seu corpo em alerta constante e vai perpetuar aí o processo de inflamação crônica e principalmente aumentando as dores nas articulações. Outro alimento que eu mencionei foram os óleos refinados, né? E como que esses óleos refinados, eles agridem o seu corpo a tal ponto de causar inflamação. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre os óleos refinados.
mas vou resumir aqui para a gente seguir aí a linha de raciocínio. Os óleos vegetais, para eles poderem ser extraídos, eles precisam passar por altas temperaturas e também eles precisam de um solvente chamado hexano, que esse hexano ele vai ajudar a deixar os óleos naquela consistência bem líquida que a gente vê lá nas gôndolas do supermercado, né? Que ele é bem líquido. Então, o problema desse hexano é que ele é um subproduto da gasolina. Então, você imagina, talvez você esteja tomando aí um pouquinho de gasolina todos os dias, né? E também tem um outro ácido que precisa ser utilizado durante essa extração desses óleos vegetais, que é o ácido erússico, que ele também é um tipo de solvente. E ele é tipo aquela água Raz. Não sei se vocês conhecem. Esse solvente ele é usado nos inseticidas para matar baratas e insetos. Então, imagina, gente, para você usar aquele óleo vegetal lá de milho, de canola, de soja, passa por todo esse processo e com a ação desses produtos químicos aí super tóxicos. E o problema dessas substâncias é que elas vão oxidando as suas células. E o que que é o processo de oxidação? O processo de oxidação é como se você comprasse um prego novo de aço lá, todo prateado, bonitinho, lindo, e você deixasse ele no tempo, com o tempo ele vai, com a ação da luz, da chuva, do ar, o que que acontece? Ele começa a enferrujar. Isso é a oxidação. Então, quando a gente fala em oxidação no corpo, é isso que está acontecendo com o seu corpo. E isso também afeta lá o seu fígado e vai fazendo com que essa inflamação crônica vá se perpetuando e ficando cada vez mais generalizada. Então, se você já tem o desgaste de articulação, já tem dores nas articulações, o uso contínuo desses óleos, né, que eu falei de canola, milho, soja, algodão, girassol, você vai aumentando cada vez mais a inflamação e aumentando, consequentemente, as dores na sua articulação. E você nem estava sabendo, você estava achando que estava usando um óleo benéfico ali para você. E sobre o glúten, como que o glúten afeta aí as suas articulações? Ai, meu Deus, aquele pãozinho nosso de cada dia, né? Bom, gente, o trigo sofreu tantas modificações genéticas para poder ser mais resistente a pragas, a produzir mais, que agora ele não é mais saudável. Ele agride o nosso corpo, ele causa também muita inflamação crônica. E essa inflamação crônica causada pelo glúten, ela sempre vai afetar o seu órgão de choque. E o que que é o órgão de choque? O órgão de choque é o órgão mais frágil do seu corpo, que talvez, nesse caso aqui, seja as articulações, mas pode afetar qualquer outro órgão. E por que que o glúten, ele causa essa inflamação? Ele causa porque ele tem uma proteína que se chama gliadina. E quando essa gliadina entra em contato com a mucosa lá do nosso intestino, ela não é reconhecida e ela não consegue ser digerida. Então, isso dispara a ação de algumas imunoglobulinas, como a IgA, que ela serve para defender o seu intestino dessas proteínas chamadas gliadinas. E isso causa inflamação por causa do processo de defesa. Então, se você come muitos alimentos com glúten todos os dias, você vai aumentando as chances cada vez maiores de ter mais dores articulares. Então, veja bem, muitas vezes as dores já têm um diagnóstico, é uma artrose, uma artrite reumatoide, às vezes é por um impacto do esporte que você pratica, mas tem muitas pessoas que têm dores e não sabem por quê. E provavelmente é por causa dessa inflamação crônica. E também tem os lácteos, né? E como que os lácteos vão afetar aí as dores nas articulações? A gente tem que entender que os lácteos, eles são
pró-inflamatórios. O que que é isso? Eles produzem inflamação. E tudo isso acontece também por causa de uma proteína chamada caseína. E aí, quando você vai aumentando a quantidade de produtos lácteos no seu dia a dia, todo o tempo, é leite, é bolo feito com leite, biscoito feito com leite, com o glúten, com o óleo. Gente, vocês estão vendo que vai misturando os ingredientes. Então, são todos ingredientes super inflamatórios. Isso aí vai te deixando cada vez mais num processo de inflamação crônica sistêmica no seu corpo. E isso pode agravar cada vez mais as dores, principalmente para quem já sofre aí de artrose, artrite e outros tipos de doenças inflamatórias. Mas aí você pensa assim, meu Deus, então o que que eu vou comer agora? Né? Acho que não sobrou nada, não sobrou mais nada para eu comer. Então, gente, tem opção sim. Nós temos muitos alimentos que ajudam a desinflamar o corpo e é agora que vem o ouro. É agora que você vai entender por que os alimentos funcionais são tão importantes na sua vida e por que que eles fazem esse papel curativo no seu corpo. Mas vamos imaginar aqui as articulações como uma porta, porque hoje o nosso assunto é articulação, dor na articulação. Então vamos focar. A articulação, ela é como uma porta, né? Então ela abre e fecha por conta das dobradiças que tem ali, que é o nosso braço aqui, por exemplo, que a gente está dobrando. Então, se você joga areia ali naquela dobradiça, o que que acontece? Ela trava, né? Começa a arranhar e ela começa a doer, porque ela não consegue fazer o movimento. Isso são os alimentos inflamatórios atuando ali naquela dobradiça. Agora, se você já coloca um óleo lubrificante, né? Ela vai deslizar com leveza, ela vai abrir sem ranger, ela vira uma maravilha a porta, né? Então a dobradiça funciona muito melhor. Tudo isso são os alimentos anti-inflamatórios que vão ter esse papel de lubrificar as suas articulações. E quais são os alimentos anti-inflamatórios que vão colaborar para você prevenir, manter, minimizar as dores articulares? Isso tudo independente se elas são mecânicas, por impacto de alguma atividade física, ou se são mecânicas por um desgaste que já se transformou aí numa artrose, né? E também se é de base inflamatória, como artrite, ou autoimune, como artrite reumatoide. Então, a gente tem todos esses aspectos em dores relacionados a dores articulares. E os alimentos funcionais, ele tem esse poder de modular essas dores. E o primeiro alimento funcional que vai ajudar nas suas articulações é o abacate. Por quê? Porque o abacate ele é rico em gorduras monoinsaturadas, que são excelentes para as articulações. E também porque contém muita vitamina E, que é um poderoso antioxidante. Lembra lá que eu dei o exemplo do prego, que o prego ele vai oxidando? Então, a vitamina E tem essa ação antioxidante, ela não deixa você oxidar, né? Então, uma boa pedida também é azeite de abacate, que você pode estar inserindo ali na sua alimentação para cozinhar, para poder colocar na salada. E na verdade, vários azeites, principalmente os azeites prensados a frio, que é como o de oliva, o de abacate, que eu falei agora, o de linhaça, eles são ótimas fontes desse tipo de gordura boa, tá? Então, mas lembra, eles são prensados a frios. E os óleos vegetais, aquele que a maioria das pessoas usam para cozinhar, eles são extraídos a partir do calor, o que causa a oxidação já do óleo. Então, você já compra um óleo lá no mercado oxidado, que vai te causar mais oxidação. Então, qual seria uma opção se você não tem azeite, né? O azeite agora tá muito caro. Ah, não dá para comprar azeite. Use banha de porco.
Use a banha do próprio boi, porque elas são ótimas para cozinhar e não causam esses danos, tá? Então, um outro alimento funcional rico em ômega 3 são os peixes de água salgada, tá? O salmão verdadeiro é excelente, só que é muito caro e nem todas as pessoas têm a possibilidade de estar comendo salmão verdadeiro o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que ter outros recursos, né? E se você não come castanhas, você deveria, porque elas são excelentes fontes também de gorduras boas para suas articulações. Então, as oleaginosas, né, que são as castanhas, elas são excelentes fontes de gordura lubrificante aí para que você possa estar colocando na sua alimentação todos os dias e porque elas também são muito ricas em vitamina E, que, como eu falei, são antioxidantes, né? E algumas opções aqui que a gente encontra são a castanha do Pará, nozes, amêndoas, as castanhas em geral, tá? Agora, essa dica aqui é a que todo mundo deveria fazer na sua casa. Vocês lembram daquela canja que a vovó fazia, aquela sopinha gostosa lá de ossos? Hoje em dia, quase as pessoas não fazem mais e entendem isso como uma alimentação de pessoas que estão doentes. E olha que erro, porque elas são uma excelente fonte de colágeno natural e ainda por cima são super saborosas, né? Então, a canja de galinha, por que que ela é tão rica em colágeno? Porque geralmente cozinha ali com o pé de galinha e vai soltando aquela gordura. E aquela gordura que fica sobre a sopa, ela é riquíssima, é colágeno puro aquilo. Então, é ótimo para nutrir suas articulações, seus tendões, ligamentos, assim como o caldo de ossos, você pode usar aquele ossobuco, né? E tá cheio de receita na internet, né? Então, tá fácil da gente aprender a fazer, não tem nem como dar desculpa nisso, porque esse colágeno é excelente, é um dos melhores para a gente estar consumindo aí para preservar as nossas articulações. Mas eu quero que você preste atenção aqui numa coisa, viu? Nada adianta você fazer esses caldos naturais se você não consumir vitamina C. A vitamina C ela é essencial para que ocorra a formação do colágeno endógeno. Então pensa, você comeu aquele colágeno daquelas sopas, só que você não tem consumo de frutas como laranja, limão, acerola, camu-camu, morango, abacaxi, as frutas cítricas em geral. E aí você não tem um bom aporte de vitamina C. E aí esse colágeno ele não é tão bem utilizado pelo seu corpo, porque o colágeno precisa da vitamina C para que ele seja realmente incorporado ali no seu corpo para fazer o efeito de lubrificação, de flexibilidade das suas artérias, das suas articulações, dos tendões. Então, é fundamental você ter esse tipo de aporte alimentar. Tô vendo algum lugar aqui. Folhas verdes escuras também são uma ótima fonte aí de vitamina C. Agora, tem duas raízes que são anti-inflamatórias, que são excelentes aí para ajudar na questão de dores articulares, que são a cúrcuma, que é o açafrão da terra, aquele bem laranjinha, e o gengibre, que é mais amarelo, mais clarinho. E você pode usar essas raízes tanto em natura como em pó ou como secas, tá? E você pode usar em forma de chá, de shot, você pode fazer conserva, usar como tempero em salada, né? E também como suplementos em cápsulas, porque eles têm alto poder anti-inflamatório e isso é muito benéfico aí para as articulações.
Então, veja como é possível você usar a alimentação a seu favor para que você não tenha tantas dores, né? Só que não adianta você só comer esses alimentos funcionais e curativos de vez em quando, gente. É importante que você consuma esses alimentos com frequência, tá? Então, que você tenha uma variedade desses alimentos diariamente aí para que você consiga consumi-los, porque são eles, a combinação deles no seu dia a dia é que vão fazer com que o seu corpo não se torne, não fique com uma inflamação crônica, tá? Então, é bem importante você ter essa atenção de variar esses alimentos aí no seu dia a dia. Mas será que tem como incrementar ainda mais para que você não tenha aí dores articulares? Claro que tem, sempre dá para melhorar, né? Então, se você quer incrementar ainda mais esse cenário, que agora você já sabe quais são os alimentos que você deve consumir aí com frequência no seu dia a dia, você pode lançar mão aí de ervas medicinais e de suplementos vitamínicos e minerais, né? E algumas dessas opções de plantas que têm esse poder medicinal para para dores articulares são a erva botão, a boswellia, a pinus pinaster, que são plantas que têm essas propriedades medicinais e que também são usadas como fitoterápicos, mas de forma mais concentrada do que o chá ou quando você consome essas plantas aí em forma de chá, né? Que eu falei. E alguns minerais são bem interessantes para essa situação de dores articulares, tá? Que são o magnésio, que a gente não tem, né, no nosso solo, então a gente tem que suplementar mesmo, o boro e o silício. Eles são excelentes aí para nossa parte de articulação, tendão, músculo. A vitamina D3, que é um hormônio, é essencial, né? Hoje a gente vive num mundo fechado, a gente passa mais tempo dentro de ambientes do que a luz solar. Vitamina K para poder fixar melhorar a qualidade óssea, né? Vitaminas do complexo E, como eu falei, né? Que tem no abacate, tem nas castanhas, são muito importantes aí para a nossa manutenção óssea e de todos os tecidos adjacentes ali às articulações, tá? O ômega 3 também é uma ótima pedida como anti-inflamatório, né? E porque ele é uma gordura excelente aí para nossas articulações, né? Caso você não esteja aí sobrando muito dinheiro para você comprar um salmão selvagem caríssimo. Então, você pode lançar a mão aí do uso do ômega 3, tá? E claro, não menos importante, os colágenos hidrolisados aí do tipo 1 e o colágeno C tipo 2, tá? Que quando são usados em conjunto, eles favorecem muito aí todos esses tecidos que estão envolvidos aí nas nossas articulações, tá? E, claro, também, hoje eu estava esquecendo aqui de falar disso. A gente não pode esquecer da creatina, tá? A creatina é um suplemento excelente aí na construção de mais músculos para proteger suas articulações. Gente, porque se você não tem músculo, não tem como sustentar o seu esqueleto. Então, nós temos lá na biologia, quando a gente estuda na escola, hein, a gente aprende sobre o exoesqueleto e endoesqueleto. Vamos ver se alguém lembra disso aqui. E o endoesqueleto é o nosso caso, o nosso esqueleto fica dentro do corpo. E para ele ser sustentado, a gente precisa ter músculos fortes. Então, é muito importante você usar a creatina, mas é claro que ela só vai fazer esse efeito muscular realmente se você faz atividade física de resistência, como a musculação, por exemplo. Então, é importante você usar esse recurso para fortalecer aí suas articulações, mas você tem que fazer
o exercício ali de força, tá? É bem importante. E, claro, vamos prestar atenção porque isso é importante também. De nada adianta você suplementar se você não se esforçar em ter aí uma alimentação anti-inflamatória e se hidratar adequadamente, né? Afinal de contas, andorinha sozinha não faz verão. Então, você tem que entender que é o conjunto de vários fatores bem indicados que vão trabalhar a favor aí da sua saúde, tá? E o maior responsável pela sua saúde é você e todas as escolhas que você faz diariamente. Então, gente, resumindo, você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, você precisa ter uma hidratação correta, adequada à sua estatura, ao seu peso. Você precisa ter um sono reparador para dar tempo do seu corpo reparar o desgaste físico que aconteceu ao longo do dia. Você precisa ter atividade física diária. Você não pode ficar o dia inteiro sentado sem fazer nada. Você precisa andar, você precisa se mexer. E, se possível, claro, vai fazer uma academia que é bom, tá? Isso mesmo se você já tiver uma doença articular instalada. Você precisa fortalecer toda a musculatura para que essa articulação seja preservada, tá? E claro, eu acho que isso é a cereja do bolo. É você realmente querer melhorar. Você tomar essa decisão de que você quer melhorar, tá? E aí, como que eu te ajudo? Eu te ajudo sempre trazendo a informação de um modo condensado e conectado, porque vocês já devem ter percebido que não existe uma pílula mágica para resolver todos os problemas. É sempre preciso um conjunto de fatores atuando em sinergia para que você possa reduzir aí o cansaço, as dores, a inflamação crônica e voltar a ter uma energia aí de forma natural. Não existe milagre, né? Existe esforço. E lembre-se sempre que a alimentação é a base de tudo, é a estrutura de uma saúde forte e plena. E o seu estilo de vida é que vai reconstruir aí a saúde das suas articulações, porque hoje a gente está falando só sobre articulação, mas isso se aplica em todo o nosso corpo e a nossa saúde, tá bom? E aí, pensa que, mesmo que se você tiver um problema hoje articular, não pensa que as suas articulações já estão condenadas e que não tem mais nada que você pode fazer. Você pode sim colaborar para regenerar ali as estruturas ao redor, para fortalecer aquele local para que ele funcione melhor, né? E isso você vai fazer cuidando do que você coloca aí no seu prato todos os dias. Gente, era isso que eu queria trazer. Quero saber se vocês têm perguntas, a respeito desse assunto, que agora eu vou aqui responder vocês. Oi, Fábio, tudo bem? Você está mutado, não estou te ouvindo. Aí agora. Ah, agora sim. Ô, Mildo, eu tenho uma dúvida assim. É, o ômega 3, né? A gente vê tanto, né? Propaganda de tantos preços, né? Às vezes você fica até com dúvida. Uma vez eu comprei uma vez só. Acho que foi esse começo do ano. Acho que foi no começo do ano, Aham. né? Até, não sei nem te explicar, mas você via várias marcas de preços de 40 até 80. Aí você fica até assim perdido de saber qual comprar. Tem até mais O caros, tamanho, viu? esse selvagem aí, a gente vai ter que ir para outro lugar, ganhar na Mega Sena, né? Não, mas é logo, é logo. Então, como que você escolhe um bom ômega 3? Você precisa primeiro procurar um selo de garantia, né? E esse selo se chama IFOS, escreve IFOS, tá? Então, os ômegas 3 que têm esse selo, eles são certificados a origem desse ômega 3, porque infelizmente tem muito ômega 3 que você já compra oxidado. Uma outra coisa que você precisa observar é o potinho dele. Tem que ser sempre um pote escuro,
porque o ômega ele é muito facilmente alterado sob a luz. Então, pode reparar, um azeite bom, o invase dele é sempre um vidro escuro, né? E a mesma coisa o ômega 3 quando você vai comprar para suplementar. Então, tem algumas marcas que eu uso que eu gosto, que são o da Pura Vida, o da Essential Nutrition, tem o da, deixa eu lembrar o nome aqui. Central Nutrition também é bom, só que eles são mais caros, tá? Já vou falar que são aí, você vai pagar mais de R$ 150 num pote. E geralmente a gente precisa de uma dose um pouco maior. Então, quer dizer, você acaba investindo mais. Por isso que eu sempre prezo pela alimentação. A alimentação é importante por causa disso, porque ela já tá fácil ali. Então, se você usa a alimentação a seu favor, você não precisa gastar tanto dinheiro comprando suplemento, né? Então, é importante a gente olhar para isso. Então, é isso, Fábio. Quando você for escolher um ômega 3, procure esse selo IFOS, né, em português, e, e observe essas outras coisas de Tá bom. vazio e tal, que é importante. É o escuro, né? E o selo, né? Isso E é o um vidro selo. escuro. É. Mas é bom, é importante também. Olha, eu vou fazer uma observação aqui a respeito do ômega 3, que é importante. Se a pessoa ela tiver muito inflamada e ela tomar ômega 3, às vezes dá um efeito rebote, tá? E aí, ao invés de colaborar, piora. Então, é importante estar sempre corrigindo a base para que a pessoa possa se beneficiar da suplementação, né? Um beijo, obrigada pela presença de vocês e a gente se vê na próxima.